Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, aqui em São Paulo, o governador João Dória mudou a composição do CONDEFAH, o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico. E o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, revogou a existência de vários conselhos em um decreto. O que falar sobre isso? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Me parece bastante lamentável essas últimas atitudes por decreto, né, que é uma decisão unilateral do governador e do presidente, em relação aos conselhos. No caso do CONDEFAT, o governador reduziu o tamanho do CONDEFAT, o que em si não é exatamente um problema, mas ao fazê-lo, ele transformou o CONDEFAT, que era um conselho, assim como boa parte dos outros conselhos de patrimônio do Brasil, um conselho da sociedade, no sentido de detectar aquilo que a sociedade considera patrimônio, transformou num conselho do governador, porque não apenas ele reduziu e constituiu uma composição aonde ele tem maioria absoluta das decisões, mais de 60% do conselho está nas mãos do governador, além de toda a forma de nomeação também passar por ele. Então, há uma redução da participação das universidades, da USP, da Unicamp, da Unifesp, enfim, da Unesp, as universidades que tinham uma presença muito importante nesse conselho e uma presença multidisciplinar, porque patrimônio histórico não é só catedral e monumento antigo, patrimônio histórico é um conceito muito mais amplo e isso tem sido implementado assim no estado de São Paulo, e essa redução acaba sendo, além de também entrar dentro do conselho uma representação que nada tem a ver com isso, acaba esvaziando totalmente esse conteúdo. Eu poderia dizer que essa atitude do presidente Bolsonaro de simplesmente destituir vários conselhos, até agora não conseguimos calcular exatamente quantos ficaram destituídos, porque basicamente são esses que foram constituídos por decreto, ou não por lei, porque para acabar um conselho feito por lei você tem que ter uma outra lei. Então o decreto dele acaba com vários conselhos, na área indígena, na área rural, na área de cidades, na área de LGBT, na área de população de rua. E essa atitude, a justificativa, né, que foi dada pelo presidente, é de que, vou citar textualmente as suas palavras, né, vai garantir economia, desburocratização, redução do poder de entidades aparelhadas e que estão travando o desenvolvimento. Bom, é uma visão absolutamente simplificadora do que são e foram as experiências dos conselhos participativos no Brasil. O que nós podemos dizer é que, evidentemente, muitos deles, eu mesma já fui autora de textos, colocando a experiência dos conselhos criticamente, no sentido de que a ideia inicial de controle social, a ideia inicial de fortalecer uma interlocução e uma capacidade que a própria sociedade tem de interferir nas políticas públicas mais diretamente, na medida em que o sistema político de representação político-partidário não dá conta da complexidade, da diversidade, ele tem uma série de filtros, como todos nós sabemos, para que realmente a população esteja representada, e eles contribuem com conteúdo, né, sobre a formulação de políticas públicas, fazendo com que elas realmente levem em consideração outros aspectos. Então, acho que ao destituir esses conselhos, ao impedir que eles funcionem, o que está se falando é que o Estado, na verdade, o governo, na verdade, o presidente ou o governador sabe de tudo, resolve tudo e não tem que ouvir a sociedade absolutamente. Sandra.
Professora, e qual é a implicação disso para o processo democrático? A nossa democracia, com o funcionamento deles, não dá para dizer nem um pouco que a nossa democracia era maravilhosa, que os conselhos efetivamente radicalizaram nossa democracia e constituíram uma nova forma de fazer política, ampliando. Não é verdade isso. Mas, se ainda tinham problemas e fragilidades com a existência dos conselhos, impedir o seu funcionamento é piorar as condições democráticas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.